Não me envergonho da cruz de Jesus. O poder de Deus brilhou na luz. Fui chamado para anunciar a salvação que vem do altar. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é a voz do Senhor. Os cativos, levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma eu vou proclamar, hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é a voz do Senhor. Não calarei, mesmo em dor ou prisão, como Paulo e Pedro em oração. Se for preciso até o fim, viverei esse chamado em mim. Querigma eu vou proclamar, com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma é a voz do Senhor. Querigma é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 4 da carta de Tiago é um verdadeiro chamado ao arrependimento e à humildade. Ele nos mostra que muitas vezes as guerras e conflitos que enfrentamos, tanto externos quanto internos, nascem de paixões desordenadas dentro do coração humano. Vivemos pedindo, desejando e muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, movidos pelo egoísmo. Neste capítulo, Tiago nos confronta com verdades profundas. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus, o orgulho nos afasta da graça divina, mas a humildade, a submissão a Deus e a resistência ao diabo nos colocam no caminho da vitória espiritual. Hoje, vamos aprender juntos como aplicar esses princípios para viver uma fé autêntica, cheia da graça do Senhor. O tema da mensagem de hoje é humildade diante de Deus, o caminho da vitória espiritual. Vamos à reflexão deste capítulo. 1. As causas dos conflitos, versículos 1 a 3. Versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Versículo 2. Cobiçais, e nada tendes. Matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, por que não pedis? Versículo 3, pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago começa perguntando, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Ele responde,
vem das paixões que guerreiam dentro de nós. Muitas vezes pedimos a Deus, mas não recebemos, porque pedimos para satisfazer nossos próprios desejos. Nós precisamos alinhar nossas orações à vontade de Deus, e não aos caprichos do nosso coração. 2. A amizade com o mundo, versículos 4 a 6. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago é direto. Quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui é o sistema que vive em rebeldia contra Deus, regido por valores contrários ao seu reino. O Espírito que habita em nós deseja zelosamente a nossa fidelidade. Mas há uma promessa maravilhosa: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. 3. O caminho da restauração. Versículos 7 a 10. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Versículo 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 1. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Sujeitar-se a Deus é o primeiro passo. Isso significa reconhecer sua autoridade e viver em obediência. Resistir ao diabo é o segundo passo. Quando nos firmamos na fé, ele não pode permanecer. Chegar-se a Deus é viver em intimidade, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão. Purificar mãos e coração, abandonar pecados externos e internos. Humilhar-se diante do Senhor, reconhecer nossa dependência dele. A vitória espiritual não é conquistada pela força humana, mas pela submissão a Deus e pela dependência de sua graça. 4. A fragilidade da vida e a soberania de Deus. Versículos 13 a 17. Versículo 13. Ei agora vós, que dizeis, hoje, ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Versículo 15. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como está é maligna. Versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago adverte aqueles que planejam o futuro sem considerar Deus. Nossa vida é como neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. O cristão deve sempre dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Reconhecer a soberania de Deus nos livra da arrogância e nos ensina a viver com humildade. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Ore com propósito correto. Peça não apenas o que você deseja, mas o que glorifica a Deus. 2. Examine sua amizade. Você está mais próximo dos valores do mundo ou dos valores do reino? 3. Pratique a humildade. Reconheça que sem Deus nada podemos fazer. 4. Resista ao inimigo. Não negocie princípios. Firme-se na palavra e na oração. 5. Confie nos planos de Deus. Ao planejar seu futuro, submeta sempre seus projetos ao Senhor. A carta de Tiago capítulo 4 nos mostra que o caminho da vitória espiritual não é a exaltação, mas a humilhação diante de Deus. Não é pela força da carne, mas pela graça do Senhor. Precisamos aprender a sujeitar nossa vida ao Pai, resistir ao diabo com firmeza, e andar em humildade, reconhecendo que tudo depende da vontade soberana de Deus. Quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, Ele também se aproxima de nós, e sua presença transforma completamente a nossa vida. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem.
Se ela falou ao seu coração, eu te peço, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, e se inscreva no canal Querigma Bíblico para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Oração final. Pai querido, obrigado pela tua palavra que nos exorta e nos corrige. Ajuda-nos a abandonar o orgulho, a vaidade e os desejos egoístas, para vivermos em humildade diante de ti. Ensina-nos a sujeitar-nos à tua vontade, resistindo às tentações do inimigo. Que nossos planos sejam sempre submetidos aos teus, e que a nossa vida glorifique o teu nome. Abençoa cada irmão e irmã que recebeu esta mensagem, fortalecendo-os em sua caminhada cristã. Em nome de Jesus, oramos. Amém.